Isso só acontece comigo ou nada dá certo pra mim. Se você tem o hábito de dizer frases como essas, você pode estar se colocando no papel de vítima e, infelizmente, não perceber. E eu já vou te alertar. Homens odeiam mulheres vitimistas. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê. Cuidado, você pode estar afastando o homem que você tanto deseja. E depois você começa a pensar, nossa, ele sumiu do nada. Por que será? E, consequentemente, você passa a se sentir como uma coitada. E esse sentimento só vai piorar as coisas para você. Você não vai gostar nada do que eu vou te falar agora, mas é necessário. Sabia que a culpa pode estar sendo somente sua? Eu sou Alexia Munhoz, psicoterapeuta e especialista em relacionamentos amorosos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar, com base na ciência e do ponto de vista da psicologia, que as pessoas vitimistas procuram sempre terceirizar a culpa de absolutamente tudo. A vida dessas pessoas será sempre de uma narrativa a partir do ponto de vista do que os outros fazem, ou o que a circunstância permitiu que o fato que deu errado acontecesse. Nunca a culpa é da pessoa. Mas calma, meninas, isto é mais comum do que vocês podem imaginar. E infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, é muito difícil da gente admitir. Porém, quando você entende o porquê que isto acontece, ou seja, quando você se autoconhece, tudo na sua vida pode mudar para melhor. E você acabará se tornando a protagonista da sua própria vida amorosa. Veja que interessante. É muito mais fácil você reconhecer as características e a fragilidade do vitimismo em outras pessoas do que se enxergar nesta própria situação. Por isso você sofre de verdade e não percebe de maneira alguma que você está afastando ou já afastou o homem, a pessoa que você ama. Agora eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Mas antes eu quero que você se lembre que este vídeo ele está todo baseado em relações amorosas que não dão certo por causa do vitimismo. Vamos lá. Normalmente o vitimismo ele funciona como uma válvula de proteção para as pessoas que já passaram na vida por muitas dores, por traumas desde lá da sua infância ou de relacionamentos anteriores. Ou seja, você não gosta de ser assim, mas acredita de forma inconsciente que você precisa ter uma mulher vitimista. O vitimismo ele é como um vício que segue a lógica da máxima: fuja da dor, busque o prazer. Eu vou explicar melhor isso para você porque eu faço questão que você entenda para parar de sofrer por amor, para parar de perder homens decentes na sua vida. Primeiro eu vou te dar um exemplo bem simples sobre o vitimismo e depois eu vou exemplificar com o direcionamento para o relacionamento amoroso. Uma pessoa que foi reprovada, foi reprovada em uma prova, ela vai alegar que o professor que quis reprovar, ou que a prova, que o que caiu na prova não foi dado por aquele professor, e por isso você tirou uma nota baixa. Esta pessoa, que seria a pessoa vitimista, ela não enxerga de maneira alguma que ela foi a pessoa que estudou pouco, ou não se dedicou o suficiente, ou deixou tudo para a última hora. Por quê? Porque quando a culpa é do professor, por exemplo, dói menos, dá menos trabalho, e consequentemente, a pessoa vitimista, ou se você é uma pessoa vitimista, você não fica tão deprimida por causa da culpa, do sentimento de culpa. Porque a culpa sendo do outro, o peso é muito menor sobre as nossas costas. Agora, indo para as questões do coração, para as questões amorosas. Quando um relacionamento não vai bem, ou ele termina, e aí, por exemplo, ele te justifica que ele terminou porque ele não aguentava mais as suas atitudes, sejam elas quais foram. Nós temos a tendência de colocar a culpa destas atitudes, que são nossas, no homem. Mas eu vou te perguntar, será que este homem tem mesmo esta culpa toda? Alguns homens despertam o nosso pior, mas um homem decente, não. Nem todos os homens têm culpa de como nós nos manifestamos, de como são as nossas atitudes. Existem, meninas, pessoas que são viciadas na dor e por isso não se esforçam para mudar. Vocês vão entender isso, porque elas não se esforçam para mudar porque mudar dá trabalho, é óbvio que mudar dá trabalho, sair da zona de conforto dá trabalho. E aí existe um grande engano que é ficar na zona de conforto. Por quê? Porque se você não muda, você continua repetindo os mesmos ciclos de relacionamento errado. Você vai sair de um relacionamento e entrar em outro relacionamento, também não vai dar certo. E quando você é uma pessoa vitimista, quando você é a vítima, as outras pessoas que conhecem a sua história, ou seja, a história que você conta para elas, essas pessoas, elas acabam se tornando solidárias, elas sentem
pena de você. E para quem já sofreu, né? E para quem já sofreu muito, para quem não recebeu nenhum afeto ou muito pouco afeto, este sentimento de pena é muita coisa. E aí, você fica viciada nessas migalhas de afeto, de pena, porque é melhor do que nada, é melhor do que o que você nunca teve. E com este comportamento de vitimista, você infelizmente passa a permitir que entre na sua vida, que permaneça na sua vida homens ruins, homens manipuladores, e você começa a ter relacionamentos que não são saudáveis. Veja se faz sentido para você. Os homens bons, os que desejam ter um relacionamento de verdade, quando eles conhecem uma mulher vitimista, assim que eles percebem essas características do vitimismo, amadas, eles saem correndo, eles fogem, eles querem distância. Eles veem essa mulher como um peso, um problema, que na realidade é. Por quê? Porque esta mulher, ela não tem brilho, ela até pode ser perfeita externamente, mas por dentro ela tá toda bagunçada. Internamente ela tá, enfim, a casa internamente toda destruída, tá cheia de sombras emocionais. E isso tira o brilho de qualquer mulher. Olha só que incrível que eu vou te falar agora. E é para você refletir. Qual é o homem que gosta de ter ao lado uma mulher de personalidade fraca, insegura, uma mulher que não tem o brilho próprio, uma mulher que é dependente emocional, que é imatura? A vítima se sente uma pobre coitada. Porém, meninas, o mais importante é que tem como reverter tudo isso. E eu vou te explicar como. Mas antes, eu vou explicar algumas consequências que uma mulher vitimista sofre em manter esta postura do vitimismo. Como você se torna uma pobre coitada, você se sente injustiçada e você vai acabar carregando o remorso, o peso do remorso, o rancor, os sofrimentos constantes que a vida e as outras pessoas lhe impõem. E isto é um peso gigantesco para se carregar. Você fica completamente estagnada, você se sente incapaz de reagir e sair dessa situação, dessa posição de vitimismo. A pessoa vitimista, ela vive em plena letargia, inação, ela é apática e por isso ela não tem brilho. Uma mulher sem brilho não é vista por homem nenhum, salvo os manipuladores, narcisistas, que querem só sugar. Aí eles procuram essas mulheres. Essa postura, ela empobrece os seus sentidos, ela enfraquece a sua alma. Ser vitimista é viver falando dos seus infortúnios, das suas injustiças que foi acometida e inconscientemente a mulher, a pessoa vitimista, ela busca com isso, ou seja, com o vitimismo, chamar a atenção. Porém, você precisa saber que esta atenção será sempre negativa aos olhos de um homem de valor, de um homem que quer um relacionamento saudável, sério. Uma mulher que vive se lamentando e reclamando o tempo todo, ela leva ao afastamento das pessoas decentes. Consequentemente, dos homens decentes. Observe alguns sinais que demonstram que você é ou não vitimista. Dependência excessiva dos outros. Ter uma visão de que sempre é injustiçada. Você não tem ideia do seu real valor, do seu potencial, dos seus dons. Você não tem ideia do seu merecimento, por isso você aceita pouco. Não dá ouvidos a críticas de outras pessoas. Sempre recebe uma crítica de uma forma muito negativa. E existem diversas críticas que são construtivas e importantes. Sente preguiça física, preguiça mental, preguiça emocional. Existe ali uma apatia. Existe um grande desinteresse por novos conhecimentos. Então você fica vazia. Existe ausência de amor próprio. Existe uma propensão de ter sempre uma justificativa na ponta da língua, do inércia, procrastinação, comodismo. Existe também um repúdio inconsciente ao sucesso de outras pessoas bem-sucedidas. Principalmente uma rivalidade com outras mulheres que estão emocionalmente resolvidas, né? Então, um exemplo, você perde o teu homem, a pessoa que você ama, para uma outra mulher e ela é emocionalmente bem-sucedida, ela tem brilho, ela é maravilhosa. Não estou dizendo maravilhosa no sentido físico, mas ela exala sensualidade e você sente ódio daquela mulher. Você acredita que foi ela que roubou, né, o teu parceiro, o teu amor, quando na verdade você não tinha brilho e o brilho dela chamou a atenção. Existe aí uma autossabotagem quanto à sua capacidade de aprendizado intelectual, emocional. Existe uma resistência à mudança. Dentre tantos outros sinais, esses são os principais. E eu vou fazer uma observação importante e acredito não, tenho certeza que a
extremamente relevante para você, independente do mal que você tenha sofrido, independente do mal que tenha acontecido na sua vida. Use esta experiência para se fortalecer e não para se vitimizar. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois quando sou fraco é que sou forte. Coríntios 12, 9, 10. E para virar a chave, para sair do vitimismo, é preciso passar a assumir a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Parar de terceirizar as culpas e nem continuar alimentando pensamentos de que, nossa, só acontece comigo, ou o universo conspira contra mim. Porque agindo assim, o máximo que você vai atrair de outras pessoas é pena, um pouco de compaixão, você pode atrair raiva, antipatia, afastamento dessas pessoas que deveriam ser pessoas para estar do seu lado. Então nunca deixe de construir a sua personalidade, porque a sua personalidade é a única coisa que pode te fortalecer no mundo. Uma mulher, sem ter a sua personalidade definida, forte, vai sempre se sentir vazia, fraca e incapaz. Vai sempre desejar que um homem resolva os seus problemas. E o homem, ele não quer só resolver os seus problemas. Se você tem interesse de encontrar melhores homens, jamais aceite o vitimismo na sua vida. Você perceberá como eles irão fazer questão de estar ao seu lado. Será prazeroso se relacionar com você. E você mesma jamais vai permitir receber migalhas de homem nenhum. É importante sair do vitimismo, abandonar a cultura vitimista. Se você quer ser uma mulher única, valorizada e ter bons relacionamentos. Se você deseja ter uma mulher que sabe entender melhor como funciona a mente masculina e quer de fato encontrar ou manter um homem que te valorize, vocês possam ter um futuro juntos, eu sugiro que você dê uma olhada no programa que eu criei, que se chama Manual de Sinais dos Homens. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira saber mais. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, continuar recebendo conteúdos como esse. Porque esses conteúdos vão te ajudar a se tornar uma mulher única e incomparável ao olhar dos homens.